assunto agora é financiamento de veículos. A minha convidada é a Melissa Mandaloufas, que é especialista em finanças. Melissa, boa noite. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Boa noite. Olha, tem muita gente que está enroscada com financiamento de veículos hoje aqui no país, hein? Tem bastante gente. Bastante, muita né? gente. E eu fiquei sabendo também que existem muitas opções de financiamento hoje. São inúmeras, cada uma com uma peculiaridade diferente, com uma vírgula diferente no contrato. Como que a gente faz para não sermos enganados na hora de comprar um veículo e não sermos ludibriados, se é que eu posso dizer dessa maneira, no financiamento? Olha, Fábio, só com conhecimento, né? A verdade é que as pessoas precisam buscar esse conhecimento, tanto relacionado a finanças, como a lei. A gente tem a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e lá na lei está descrito tudo o que esses contratos devem ter, tudo o que eles podem fazer, até onde as financeiras podem ir, né? Tem também as punições, caso eles venham a ferir algum artigo, né? Está tudo descrito lá no Código de Defesa do Consumidor. É um livro pequeno, de fácil entendimento, né? E acessível a todas as pessoas. Então, as pessoas precisam começar a buscar esse tipo de informação, né? Saber como que elas podem se proteger contra, não só contra o sistema financeiro, mas de uma forma geral, né? Para compra e aquisição de qualquer produto ou serviço. Eu vejo que as pessoas realmente não têm muito conhecimento nessa área. Aliás, nem sabem isso que você acabou de dizer, que existem também obrigações por parte da financeira, não é? Existem. E que essas obrigações têm que ser cumpridas, né? Por força da lei, não é isso? Sim. Foi justamente conhecendo bem a lei que eu comecei a perceber os erros nos contratos de financiamentos e empréstimos. Eu falei um dado aqui no começo do nosso programa, que 97% dos contratos de empréstimos e financiamento de veículos tem erros que lesam o consumidor. É verdade isso? É verdade. Eu sou professora universitária já há 15 anos, né? E ao longo da minha carreira docente, ministrando aulas relacionadas a finanças, eu venho prestando serviços para os meus alunos, fazendo os cálculos junto com os meus alunos de empréstimos e financiamentos. Então, acho que foram muitas centenas de contratos analisados. E foram raras as vezes que não tinham algum tipo de erro. Quais são os erros mais comuns que a gente encontra nesses contratos? Existem duas vertentes, né? Uma é do cálculo, a conta mesmo estar errada, e isso é um pouco sério, né? Muito sério. Muito sério. Porque quando a gente fala de cálculo financeiro, a gente está falando de matemática. A matemática ela é exata, então não tem margem a erro, né? E tem a questão das informações do contrato. São dois casos distintos, mas que deram aí esse número de 97%. Porque ou existe o erro no cálculo, ou existe o erro na informação. E dependendo do erro, ele chega a ferir quase todo o Código de Defesa do Consumidor. Sério mesmo? Sim. Bom, uma pergunta que, claro, qualquer telespectador deve estar fazendo agora e eu vou fazê-la para você. Quando a gente vai comprar um carro ou vai comprar um produto, é claro que a gente muitas vezes está sozinho, né? Não tem muito conhecimento nessa área e não vai parar, falar assim, espera um minutinho que eu vou ligar para um especialista financeiro. Oi, olha, não sei o quê. Não vai fazer isso, evidentemente que não vai fazer isso. Até porque nós temos um problema sério e que os financiamentos são muito recusados. Então, aquelas pessoas que têm certos problemas com relação ao seu nome, quando tem uma oportunidade que o banco fala assim, olha, eu vou financiar você. A pessoa fala, legal, vou fechar. Ela nem discute, nem vê nada. Como que uma pessoa comum pode identificar um problema
e não entrar numa fria, por exemplo, nesse final de ano, em que muitas pessoas querem trocar o carro ou comprar algum produto um pouco mais caro por conta do final do ano e do 13º? Eu acredito que a pessoa ela deva prestar muita atenção no juro, né? O juro, quanto mais baixo ele for, melhor. Evitar de pegar empréstimos de valores muito altos, E, né? por exemplo, só desculpa te interromper, mas os juros são obrigados a estar escrito no contrato? Sim, tem que ter o juro, a taxa nominal, a taxa efetiva. Esse valor ele tem que estar descrito ao mês e tem que ter a taxa equivalente anual. Que isso é o que desencadeia um problema sério, né? Às vezes essas taxas são calculadas de forma errada, porque aqui no Brasil a gente tem um cálculo que chama equivalência de taxa de juro composto, né? Então, se essa taxinha estiver errada, todo o financiamento é calculado de forma errada também. Então, se a gente não conhece minimamente o cálculo financeiro, fica difícil de identificar, é muito difícil. Mas para você ter uma ideia, há cerca de um ano, eu montei uma escola. Ela se chama EFG, Escola de Finanças e Gestão, onde eu ensino defesa pessoal financeira, que é exatamente um curso voltado, que é um curso de finanças, voltado para ensinar as pessoas a se defenderem contra esses erros que acontecem, né? Então, nessa escola, toda terça-feira ela acontece via Facebook e toda terça-feira eu promovo uma transmissão ao vivo lá mesmo, né? E nessa terça eu falei exatamente sobre isso. Por causa de um erro de R$5, uma diferença de R$5 por parcela, que eu consegui identificar, desencadeia um processo que pode dar um retorno de em torno de R$2.600 para a pessoa. Como é que é? Não, peraí, eu entendi direito. R$5 por parcela. R$5 por parcela. Dá um prejuízo, por exemplo, de R$2.000. Não, a pessoa ela pode mover uma ação. Ela pode mover uma ação contra a financeira e pleitear em torno de R$2.500. Caramba! Porque isso está na lei. Está na lei. É que a gente tem o péssimo hábito de desprezar o pequeno valor, né? Então, mas são R$5, um financiamento de 48 meses, então isso já cresce. E a lei, ela é clara, né? Você tem o valor do indébito, que é a diferença, em dobro, com uma multa de 2% sobre o valor total do seu contrato, mais correção, mais juro. Então, esse valor, ele cresce, né? Isso só falando do cálculo de R$5, né? R$5 por parcela. Quer dizer, você imagina, por exemplo, uma pessoa que tiver uma discrepância de R$30, por exemplo. Sim, né? Então, sim. Eu já vi casos de carros serem quitados. Sério mesmo? Sério mesmo. Por causa da taxa errada. Então, todo o cálculo estava errado e o juiz entendeu que a instituição estava agindo de má fé. Vou trazer o meu contrato para você dar uma olhada. Inclusive, esse é um outro serviço que a gente presta lá na escola, de reavaliação de contrato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, a gente está falando daquelas pessoas se protegerem e tudo mais, mas tem muita gente tá assistindo a gente, né, que está enrolado aí com algum tipo de financiamento. E tem pessoas, Melissa, que elas infelizmente não têm um certo planejamento financeiro. E o que acontece? Começa a se enrolar com uma prestação, de uma vira duas, de duas vira 3, 4, 5, a pessoa não consegue mais sair desse buraco. Qual seria a dica que você poderia passar para o nosso telespectador que diz assim, olha, começa por esse lado para você tentar resolver essa questão nesse final de ano? Eu tenho duas dicas para te dar. Né? Uma dica é do planejamento financeiro, que é um planejamento que a gente adotou lá na nossa escola, que é o planejamento 50-30-20, onde a pessoa
ela organiza, que nem vocês estavam falando de organização, ela organiza as finanças de forma a ter dinheiro para tudo. Então, 50% do valor dos seus rendimentos, ele deve ser destinado ao pagamento de contas. 30% para o estilo de vida e 20% para investimento. Se você seguir essa sequência, você vai ter dinheiro para tudo. Você vai ter dinheiro para se divertir, dinheiro para investir e vai ter todas as suas contas pagas. Então, essa é uma dica, né? Ter um planejamento, ter números, porque a gente entra a questão comportamental, né? Que nem criança precisa de limite, né? No caso do adulto também. E uma outra dica para quem está super, mega endividado, eu estive no Procon fazendo uma reunião umas semanas atrás, e eles têm um programa muito interessante que se chama PAS, Programa de Apoio ao Superendividado, que eles fazem negociação junto aos credores das pessoas, né, para tentar minimizar tanto o pagamento como a questão dos juros. Às vezes é um programa bem bacana que o Procon tem, é um pouco demorado, né, mas as pessoas têm que procurar usar de forma consciente agora o 13º, né, evitar de gastar em coisas supérfluas, procurar pagar as contas que têm maior incidência de juros, sempre, né? O cartão de crédito, por exemplo, né? Não, sabe por que eu estou perguntando? Estou anotando tudo aqui, viu? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, tem pessoas que às vezes elas falam assim, agora quando vier o meu 13º, eu vou pagar aquela conta. E de repente não é o melhor negócio para ela. Ela acaba ficando sem dinheiro no final do ano, aí por conta de ver que as outras pessoas estão comprando o panetone, o peruzinho de final de ano, né? E está fazendo um evento do final do ano, ela fala assim, bom, mas eu peguei o 13º e paguei aquela conta, quer saber? Eu vou pegar meu cartão mesmo, vou passar e faz um outro bolo da dívida. Como que a gente poderia fazer, por exemplo, para essas pessoas tentarem manter essa linha de raciocínio como você está explicando para a gente, ou seja, de que eu posso utilizar o 13º ou para pagar a dívida ou para fazer com que o meu final do ano seja um pouquinho mais gordinho, mas que também eu vou guardar um dinheiro para pagar essa dívida quando ela for renegociada. Como é que a gente pode fazer um balanço aqui no final do ano? Por onde a gente começaria? Eu acho que as pessoas elas têm que começar a ter disciplina financeira, autocontrole e planejamento, né? São os três pilares, eu acho, de uma boa gestão financeira. A disciplina é de você não sair muito da linha, né? No caso lá do nosso planejamento financeiro, por exemplo. E o autocontrole é exatamente isso, né? Estão chegando as festas, mas eu quero comprar um presente, mas eu quero comprar um presente para aquela pessoa, mas eu vou ter que me endividar. Não, a pessoa não vai morrer se você, né, se não receber o presente. Ou um filho, né? Um filho, a gente quer, eu sou mãe, tenho 2 filhos, a gente quer sempre agradar, mas a verdade é que não tem coisa que é desnecessário, vale mais a pena você se manter dentro daquele padrão, né, que você tem, que aliás é uma coisa super importante, né? A gente saiu um pouco do eixo agora, do padrão de vida que a gente tinha. A gente continuou ganhando a mesma coisa, mas os preços se elevaram demais. Então, o nosso padrão, ele caiu um pouco. E as pessoas, elas têm que ter consciência disso, de que você não tem mais aquele padrão. Então, eu vou ao mercado agora, já não vou mais comprar aquelas marcas que eu comprava. Vou comprar coisas um pouco mais baratas, mas eu não vou deixar de ter o produto, entendeu? Então, é tudo uma questão de adequação, de autocontrole, disciplina. E na questão, por exemplo, de comprar um produto à vista, é sempre mais vantajoso eu comprar um produto à vista do que financiado? Sim, porque à vista você tem desconto.
né? Tá. Sempre quando você compra à vista, você tem a concessão de desconto. A não ser que eu tenha um produto que seja tabelado. Por exemplo, o seu tablet. Tá. Então, ele é um produto eletrônico e ele tem o preço tabelado nas lojas. Então, às vezes existem essas promoções que o mesmo preço que é cobrado à vista, eles parcelam em Isso. 10 vezes É isso que eu no ia te perguntar. cartão. É. Aí tudo bem, aí vale a pena você comprar em 10 vezes no cartão. Mas o cartão, as pessoas têm que começar a enxergar ele como uma ferramenta e não como uma arma, né? Isso. E usar de forma adequada, não usar o cartão para pequenas compras do dia a dia, né? Você imagina que o juro do cartão é em torno de 17,5% ao mês, isso dá quase 700% ao ano. Então, você paga um prato de comida, um pastel da feira, né, um ticket de estacionamento, e aí você não consegue pagar a sua fatura. Aí você já imaginou você pagar ao ano 700% sobre um prato de comida, né? Então... Eu vejo que a família brasileira, infelizmente, ela se vê nessa situação, viu, Sim. Melissa? Porque aquelas pessoas que não têm como comprar, falam assim, não, eu vou lá e passo no cartão e depois eu me viro para pagar. E não é bem assim que funcionam as coisas, não é? Eu acho que eu vou dividir uma experiência pessoal, Claro. né? Eu acho que todo mundo um dia passa por um problema financeiro, né? Eu já tive um problema grande, né, financeiro, de ficar enrolada em financiamento, em cartão, em cheque especial, em tudo. Então, o que eu fiz, né, e o que eu aconselho as pessoas a fazerem? Se a gente não consegue ter o autocontrole, então não tenha, né? Então, eu era meio descontrolada, eu era jovem, né? Jovem a gente é meio compulsivo, então acabou que eu gastei demais, paguei a conta e depois tornei a gastar de novo. Então, eu aprendi que eu não sou uma pessoa muito boa, por exemplo, com cartão de crédito. Tá. Né? Eu sei como é que usa, mas eu, pessoalmente, às vezes, não uso de forma adequada. Então, eu não tenho o cartão. O cheque especial, a mesma coisa. Se você vê que você utiliza, que você agrega aquele valor ao seu salário, ao seu rendimento, então não tenha, porque aí você não vai pagar juros. Eu acho que essa é uma ótima política. Quando a gente não sabe lidar com a ferramenta, é melhor não ter. Melissa, obrigado, viu, por ter vindo aqui no programa. Obrigada, Foi ótimo o nosso papo, tá? Eu que agradeço.